Você já percebeu que algumas aventuras de RPG ficam cheias de tensão e mistério, enquanto outras parecem previsíveis e esquecíveis? No vídeo de hoje vou te ajudar a criar intrigas e mistérios para que isso prenda a atenção dos seus jogadores, crie aquele climão, sabe? Eu sou o Mestre Nagakun e vem comigo para mais um vídeo. Mas afinal, o que é intriga e mistério dentro do RPG? A intriga dentro do RPG nada mais é que aquele jogo político, aquela manipulação, conspirações entre jogadores ou mesmo entre facções. Mistérios, por outro lado, se referem a problemas ou eventos que precisam ser investigados, crescendo de maneira gradual. Combinar esses dois elementos transforma a tua campanha de RPG em algo emocionante, dinâmico e memorável. Pense na intriga como uma teia de relações e o mistério como um nó que precisa ser desamarrado. A intriga e o mistério precisam trabalhar junto para criar aquele impacto narrativo. Quais são os erros mais comuns que nós cometemos na hora de criar essa rede de mistérios ou intrigas? O primeiro erro seria mistério sem pistas. Os jogadores eles ficam dando voltas e voltas e voltas, tentando entender aquelas pistas e eles não chegam a lugar nenhum. O segundo erro seriam as intrigas superficiais. O que são? São aquelas em que NPCs e facções elas não têm um objetivo claro, ou apenas conflitos artificiais, nada muito profundo. O erro 3 são aquelas revelações imediatas. A gente tenta criar um negócio tão massa que a gente acaba não dando tempo dos jogadores investigarem aquilo, não dá profundidade ao que eles estão procurando, o que eles estão buscando. E um quarto erro seria ignorar as escolhas dos jogadores. Não permitir que as decisões dos jogadores então alterem o rumo daquelas investigações, ou mesmo acabam não tendo impacto ou uma mudança naquilo que eles estão buscando. Você quer criar essas intrigas, esses mistérios, mas quais seriam os principais elementos para isso acontecer? O primeiro deles seriam as motivações claras. Todos aqueles envolvidos precisam ter motivações plausíveis, não algo só tipo mediano, algo que, estou aqui por estar, olha aqui, porque é isso que vai acontecer, é assim que eu quero. Os NPCs eles têm que ser bem construídos para tornar a trama mais crível. Um exemplo disso seria um conselheiro que quer trair o rei. Mas por que ele quer trair o rei? Porque ele quer proteger o povo, porém, isso acaba gerando intriga com seus aliados. Um segundo ponto seriam as pistas verdadeiras e as pistas falsas. As pistas verdadeiras elas ajudam os jogadores a entender esse mistério de uma maneira gradual, não algo corrido, que ajuda a montar esse quebra-cabeça que eles estão tentando solucionar. Por outro lado, as pistas falsas aumentam a tensão e geram aquele elemento de surpresa enquanto eles estão buscando entender aquele mistério. Um exemplo disso seria que o grupo encontra um determinado diário e nesse diário existem vários nomes e dentre desses nomes está o nome do grande vilão. Mas por que tá ali? Na verdade, esse diário ele é de um aliado do vilão e ele tá querendo incriminar realmente o vilão, entende? Olha que legal, dá umas pistas falsas ali, porém não leva a nada, pode acabar levando, então você pode trabalhar nesse conceito. O terceiro ponto seriam as reviravoltas estratégicas. São aquelas revelações inesperadas, que ninguém espera. Olha que legal, nada redundante isso. Mas elas mantêm o fluxo das coisas acontecendo. A melhor reviravolta não é aquela que surge do nada. Ela deve fazer sentido com as pistas que os jogadores estão encontrando. Um quarto ponto seriam as consequências reais. Como eu já venho falando há muito tempo aqui, toda escolha que os jogadores fizerem, todo o caminho que eles tomarem tem que ter uma consequência real, seja ela boa ou ruim. Um exemplo disso seria o grupo tem um determinado aliado e devido às pistas que eles encontram, esse aliado acaba mudando de lado. Em vez de estar ao lado do grupo, ele acaba indo para o lado de outro grupo de pessoas. Ou mesmo cidades que entram em guerra por algumas pistas espalhadas aleatoriamente, que acabam gerando um conflito entre reis. Ou mesmo um grupo de personagens acaba enfrentando dilemas morais. A gente deve ajudar aquela pessoa ou não deve ajudar aquela pessoa. E um quinto, talvez o mais importante, seja os jogadores têm que se envolver. Usar os backgrounds desses jogadores para conectar as histórias ou mesmo essas pistas ajuda muito a crescer esse mistério, ou mesmo as intrigas. Dê aos jogadores papéis ativos na resolução desses mistérios e intrigas. Conecte isso ao background, à história dos jogadores, isso vai dar vida àquele mistério e vida aos jogadores. Eles vão entender que por trás da história deles há alguma coisa ali, há algo importante. Talvez eles tenham que voltar ao passado, dar aquele espaço para trás, sabe? E tentar entender o que aconteceu. Como eu venho falando há muito tempo aqui, eu gosto muito de jogar fantasia medieval. E aqui eu vou dar alguns exemplos de alguns sistemas, alguns estilos de jogos que você pode criar essas intrigas ou mistérios. O primeiro deles é a fantasia, que é o que eu gosto de mestrar. Uma ideia de mistério seria que um determinado artefato sagrado dentro de um templo ou dentro de uma igreja, ele acabou desaparecendo. Por exemplo, eu criei um personagem chamado Yumef e ele era um Divine Soul da 3.5. E como background, eu escrevi que a história dele era num determinado vilarejo, ele era meio elfo, né? O pai abusou da mãe, blá blá blá, aquela história clássica de sempre, né? E dentro de um templo existiu o cálice de Corellon, e aquele cálice foi usado para trazer um ser extremamente poderoso para o mundo que a gente jogava. Uma intriga para esse mesmo mistério seria que duas casas nobres elas estão em conflito por causa daquele determinado artefato. O grupo deve escolher um lado e tentar entender por que aqueles lados estão lutando, sabe? Por que eles querem tanto aquele artefato? E acaba mesclando com o mistério, né? Que é, um artefato sagrado. O que aquele artefato sagrado faz? Qual que é o conceito daquele artefato? Em um dilema, né? É proteger o reino ou usar aquele artefato para uso próprio, para uso do grupo. Ou você pode pôr um vilão no meio daquele caminho ali e falar, o vilãozão ali também quer o artefato.
Olha que legal. Agora, para investigação em terror, é o que eu quero mestrar ainda no futuro, vamos pensar num mistério assim. Há alguns assassinatos ocorrendo numa aldeia isolada. Olha que legal. Ninguém sabe quem é o assassino, se é alguém de dentro, se é alguém de fora, se é alguma criatura que vive ao redor. Você tem teu mistério aí. Uma intriga seria que aquele grupo, pouco a pouco, eles começam a caminhar por aquele vilarejo, começam a investigar um pouco e descobrem dentro daquele vilarejo existe um culto a uma divindade esquecida, por exemplo. Ou aquele conceito de culto satânico, sabe? Vamos matar todo mundo aqui. Vamos louvar a Nossa Senhora. O dilema seria confiar nos moradores, mesmo sabendo que alguns deles podem ser do culto, ou seguir os próprios instintos, seguir o próprio caminho deles. E agora, em sci-fi, que é a nossa ficção científica, que eu gosto bastante também, o grupo então está viajando de um planeta ao outro. E, de repente, a nave para. Há uma sabotagem dentro da nave espacial deles. Uma intriga pra isso seria que o grupo começa a investigar, né? Pô, o que aconteceu tal? Descobrem algumas peças soltas dentro do motor da nave e começam a investigar as pessoas e começam a entender que alguns deles são de uma facção rival, sabe? Algo assim, ou trabalham para uma empresa rival e não querem que o grupo chegue àquele planeta, porque lá naquele planeta tem, sei lá, água, alguma coisa assim. Aí entra aquele dilema. O grupo, então, o que ele deve fazer? Descobrir quem é o culpado ou os culpados? Ou preservar a estabilidade dessa ação, manter tudo como está hoje, sem gerar intriga, gerar morte, investigação. Agora, vem aquele ponto importante. Como é que a gente envolve os jogadores e cria um mistério tão legal em que eles se interessem? Primeiro, distribua informações e papéis importantes para cada um dos jogadores. Faça com que eles encontrem pistas cruciais. Não só um jogador encontra, só o jogador A encontra aqui as pistas porque ele tem a proficiência. Não, faça com que cada um deles encontre uma pista em determinado momento. Faça com que cada um deles importe para aquele mistério, para aquela intriga que você está criando. Use os dilemas morais para engajar os jogadores. Ah, o nobre A, ele apoia o povo, ele faz discursos para o povo, mas o nobre B, ele dá comida ao povo, mas ambos estão trabalhando seus próprios objetivos, que é conquistar o reino, que é derrubar o rei. Olha que legal. Outro ponto legal é você usar os NPCs que você criou para criar tensão ou aliados temporários para jogadores, mas naquele fim de tudo você dá uma plot twist e faz com que ele NPC que você criou, ele traia o grupo. Olha que legal. É bem clássico, clichê, mas é muito divertido quando você faz isso e o grupo fica, oh, que foda, eu confio naquele cara é tão legal. Ah, meu Deus. Um exemplo para engajar todos os jogadores seria o seguinte, acompanhe comigo. Um dos personagens, então, ele recebe uma carta anônima. Outro testemunha um evento crucial. E ambos precisam decidir se contam a verdade, para ver se essa verdade elas se casam, sabe? Eles investigam e começam a perceber que tudo aquilo que eles leram na carta, que eles encontraram naquele determinado evento, que seja um sonho, que seja eles terem vivido aquilo, acaba se encaixando, acaba se revelando algo maior. Um mistério, então, ele se constrói gradualmente, ele vai surgindo pouco a pouco, você vai jogando uma pista aqui, uma pista colar, como aqueles filmes que a gente assiste de vez em quando, aquele mistério vai acompanhando aqui, até um momento que pá, tudo acontece. Mesclem também cenas de tensão. Oh, meu Deus, olha isso! E cenas de calma, em que eles podem dar uma relaxada, eles podem sentar em volta de uma mesa, fumar um cigarro ou só ficar ali relaxando um pouco, pra pôr as ideias em dia, conversarem legal, entende? Use os famosos cliffhangers. O que são os cliffhangers? É aquele momento que você termina a sessão num determinado ponto em que eles querem saber o que acontece. Fica aquele clima de tensão, meu Deus, o que vai acontecer, o que a gente faz? Isso gera um engajamento muito legal e o grupo fica, meu Deus, eu quero a próxima sessão urgente. Uma analogia legal seria o seguinte, pense no mistério como uma montanha russa. Há uma subida de tensão, picos de alívio, e o grupo dá uma relaxada, e de repente uma queda, um clímax, e assim sucessivamente. Olha que divertido. Criar intrigas e mistérios é mais do que esconder segredos. É sobre dar escolhas, consequências e emoção aos jogadores. Quando cada NPC tem motivo, cada pista importa e cada decisão pesa, suas sessões se tornam muito mais divertidas e lendárias. E agora eu quero saber, qual foi o mistério mais marcante que os jogadores já tentaram resolver? Deixa aqui nos comentários. E se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações, olha o comentário fixado, tem uns produtos bem legais pra vocês lá. Nos vemos no próximo vídeo, que os críticos estejam com vocês. Até mais!